E aí pessoal, tudo bem? A gente está aqui em mais um vídeo reunido aqui. Eu sou o Gabriel. Sou o Rafael. Sou eu, Ítalo. Eu sou a Alice. E hoje o tema do debate é sonhos. Então, os sonhos existem em 3 tipos: espiritual, psicológico e fisiológico. Como é um assunto muito extenso e rende muita conversa e não cabe num vídeo só, a gente hoje vai focar nos sonhos espirituais e na definição deles, o que são, o que representam, como a gente distingue e tudo isso. Então, a gente vai começar o vídeo aqui falando da pergunta 401 do Livro dos Espíritos. A pergunta é: durante o sono, a alma repousa como o corpo? E a resposta que o Espírito da Verdade dá é que não, pois o Espírito está sempre ativo. Ou seja, o Espírito está sem atividade, ele aproveita esse momento onde os laços da matéria que são mais frouxos, Seria a emancipação da alma. Sim. ocorre a emancipação da alma, exatamente. E a libertação para o mundo dos espíritos, Para o né? mundo verdadeiro. Isso. Como o Richard Simonetti diz, ele fala no livro Espiritismo, tudo que você precisa saber. Ele diz que o contato com o mundo espiritual, ele acontece sempre. Como o Samuel falou uma vez, falou isso, Samuel? Oi? Como o Samuel falou uma vez, a gente sempre desprende do corpo, nem que seja para deitar lá do ladinho ou ficar observando. Isso é uma coisa que sempre acontece. Agora, se a lembrança do que a gente viveu no além vai ocorrer sempre como um sonho, se a gente sempre lembrar, já aí é um assunto diferente. Nem sempre a gente vai lembrar do que viveu. Nem sempre o sonho vai ser uma lembrança do que a gente viveu no mundo espiritual. Lembrando que a capacidade da criatura se desprender do corpo e realizar determinadas coisas e sair do corpo e fazer outras coisas vai muito da intenção dela, o que ela quer, a intenção moral, a intenção pessoal dela. Quanto mais moralizada a criatura for, mais serviços em prol do outro ela vai fazer, ou seja, ela vai conseguir ir para outros lugares que não são lugares comuns à maioria de nós. E quanto mais aprisionado aos desejos da terra, às necessidades da terra, mais aqui na terra a criatura continua. Ou seja, se eu vou sair do corpo, ao invés de eu fazer alguma coisa legal, eu vou para a boate na esquina do lado, entendeu? É como se fosse mais limitado o nosso alcance. Isso. E uma coisa que eu pensei falando isso, tipo, a gente sair, for, por exemplo, uma boate para curtir coisas por aqui, Sintonia. tem a questão da sintonia e também tem a questão de que a gente às vezes tem aquele negócio de acordar cansado, tem relação com isso. Essa é a pergunta, se não me engano, 412, onde pergunta: a atividade do espírito durante o sono pode fazê-lo experimentar fadiga quando retorna? E a resposta é sim, porque o espírito tem um corpo como um balão cativo tem um poste. Olha, da mesma forma que a agitação do balão abala o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode fazê-lo experimentar fadiga. Então, tem essa questão de que, como o espírito, na consciência falou que o espírito, nós nunca estamos inativos, o trabalho ou qualquer atividade que a gente realize durante o sono, se for uma atividade que, sei lá, exigiu muito esforço, Tem muito questão trabalho, também de que eu lembrei se vale a pena, por exemplo, se a gente sai, acho que deve ser até meio uma dúvida. Se a gente sai, por exemplo, e faz uma atividade, tipo, fui pra uma boate, fui curtir, sei lá, enfim, experimentar de energias desse tipo. Fui pro inferninho. Inferninho. um grauzinho. Teria necessidade de a gente recordar dessas coisas no sonho? Aí, se Deus permite ou não. Não entra nem a questão de se Deus permitir ou não, nem bem assim. As vivências experienciadas pela gente fora do corpo, não há registro pelo corpo porque ele não viveu aquilo. Mas no perispírito. Sim, esse fica registrado. Mas e registro na questão dos sonhos? E os sonhos, tipo, Isso tem a ver com a questão 403, onde pergunta por que não nos lembramos dos sonhos. Temos dificuldade de lembrar dos sonhos. Aí o Espírito da Verdade responde que temos dificuldade porque aquilo não foi sentido pelos órgãos material. O corpo, por ser uma matéria mais densa, mais grossa, nesse sentido assim mesmo, ele só vai registrar aquilo que ele sente. Do contrário disso. Eu já tive um sonho, eu estava fazendo muita besteira, porque
todas as sensações de lá eu sentia no meu corpo, cara. É um velhinho, né, cara? Era uma coisa muito doida, cara. Aí eu acho que tem a ver com a pergunta 410, né? Você falou Isso. que o corpo sente o que o espírito tá fazendo, no caso ali seria a fadiga. Mas eu sentia todas as sensações. Eu sentia todas as sensações do que eu estava fazendo lá. E eu lembrei disso exatamente. Eu senti tudinho. Você falou de ressaca? Falando nisso, eu lembro de um sonho uma vez, falando dessa questão de desprender, que eu dormi, acho que eu já até contei na cidade, eu dormi no quarto da mamãe, assim, dormi do lado dela. Daí, teve uma hora que eu acordei de madrugada e eu me vi na cama e me via fora da cama. Aí eu falei, que merda. Eu fiquei muito nervosa. Eu saí andando pela casa porque eu tentava entrar dentro de mim e eu não conseguia. Eu tô falando, gente, eu fiquei muito desesperada, não tem noção. Daí eu saí andando pela casa e eu via a minha casa, mas parecia que eu via ela, como é que eu vou falar isso em ficar viajante? Com os olhos do mundo espiritual, diga-se assim. E eu andava pela casa e, eu lembro que eu passava no corredor e eu via, um monte de espíritos, gente, um monte, uns 100 no corredor, só, me gritando e falando... Nossa casa. Nossa casa, me gritando e falando um monte de besteira, e xingando um monte de coisa, eu muito nervosa, meu Deus, eu preciso estar dando meu corpo. Daí, eu lembro que quando eu voltei, não lembro bem como é que fiz isso, quando eu acordei eu não conseguia me mexer muito bem, parecia que o meu tipo estava mais para lá do que para cá. E aí faz questão porque, quando eu acordei de verdade do meu corpo, o corpo e tal, eu não sentia nada, mas eu meio que senti como se eu tivesse silenciado, mas meu corpo não lembra disso. Foi muito doido. Você sentiu a fadiga, sim. Cansaço. Foi muito doido. Uma das leituras que eu li para fazer um vídeo falava que o que diferencia, né, o sonho espiritual dos outros tipos de sonho é a questão da lembrança, de ser um sonho muito vívido, muito colorido. Eu queria saber se vocês concordam com isso, se vocês têm alguma coisa. Não sei se Simonete diz que a gente, para conseguir, eu não pergunto para ele como que a gente consegue diferenciar se foi um sonho psicológico, fisiológico ou se foi um espiritual. Ele diz que o espiritual costuma ser nítido e colorido, que a gente lembra de detalhes, lembra das cores, e os outros sonhos à parte, a gente é meio que embaçado, a gente não lembra dos detalhes das coisas, as cores não são vivas. É como se fosse só flash, entendeu? E muito, muito preto e branco também. Divaldo fala isso também, em relação às cores, a nitidez, como você percebe o ambiente. Aí você tá fazendo a vivência lá no mundo espiritual, no caso. É o sonho que você viveu lá no mundo espiritual. Nem seria sonho, mas o trabalho seria. Então, outra pergunta que eu separei foi a 407, assim. É necessário o sono completo para a emancipação do espírito? E o espírito, na verdade, fala que não, porque basta qualquer sinal de repouso, qualquer sinal de entorpecimento do corpo para que nós nos libertemos. Esses laços que nos prendem se afrouxam. Por isso que é muito comum, em momentos de você está numa soneca, ou você está sonolento, você ter esses flashes, essas imagens, porque isso já é o espírito querendo sair como o espírito dos grilhões da matéria. E isso é uma necessidade mesmo que tem, que é fundamental, né, para o espírito, que tem esse período de desligamento do corpo, para que o corpo vai descansar e o espírito tem a oportunidade de viver outras experiências, né, de se aperfeiçoar, de estudar, de fazer outras Tomara que coisas. seja isso que eu faço. No caso, se você está numa sintonia tranquila, está meditando no bem, está no caminho correto, está fazendo uma leitura legal, porque senão você vai para lugares que... Se você vai contrair, tu não vai aqueles lugares. E aí, tudo bem? Uma dúvida surgiu assim: qual processo será pior para nós? O processo onde tem esse afrouxamento dos laços da matéria, ou o processo onde você para acordar, onde nós temos que voltar para o corpo? Porque aqui na 401 o Espírito fala que quando pergunta esse negócio do espírito voltar à matéria, as coisas assim, é como se perguntasse se um bandido fica feliz por voltar à prisão. E esse termo também, emancipação, não é um termo, é
é muito forte, né? É uma Exatamente. prisão. É porque aqui nós estamos aqui na Terra, aqui, é como se fosse, porque aqui o espírito não tem a liberdade como tem lá no mundo espiritual. Então, aqui é como se fosse uma prisão. Você está aqui na Terra num corpo Meio que limitado, material limitado. limitado, como se fosse uma prisão, entendeu? Verdade. Eu não entendi o que você quis dizer. Não, aqui é 400, digo, 401 não. O espírito encarnado permanece voluntariamente sem envoltório corporal? A espiritualidade responde. É como se perguntássemos se o prisioneiro se alega com a prisão. O espírito encarnado aspira sem cessar a sua libertação. E quanto mais o envoltório é grosseiro, mais deseja estar dele desembaraçado. O que é um regresso ao tema anterior, que é um contrassenso, porque as pessoas têm medo da morte, mas querem a libertação do corpo. Na verdade, eu já vi muitos, eu não vou falar com muita gente, mas já vi gente falar que o processo de reencarnar é um processo que, pois não sei se é doloroso o tempo certo, mas é um processo mais difícil para nós do que o processo do desencarne. Porque é um processo onde você vai pegar sua consciência e vai delimitá-la. Já o desencarne. Está retornando a matéria, ele vai. Exatamente. Já o processo de desencarne, não. É verdade, não tinha pensamento. Limita do. Em certo ponto, reencarnar é morrer para a vida. Exatamente. Se você for pensar direito, você está num corpo que só tem 6 sentidos, que só percebe algumas coisas por olfato, visão e audição. Que só tem, como o vídeo você mostrou, a gente só tem 3 cores, só vê 3 cores. Você só consegue enxergar 3 faixas de cores. Exatamente. Ouvir só alguns tipos de onda sonora. Exatamente. Sentir alguns tipos de gosto. O corpo limita a gente a um monte de coisa. E aqui a gente acha que pode tudo, mas quando a gente estava lá e via que a gente não podia, que quase não tinha, meu Deus, eu vou ser reduzido. Um mero ser humano. Vou perder a capacidade de, sei lá, transportar, voar, voltar. Vou ter que pegar ônibus, Você falou cara. daquele negocinho? Aerobus que voa? no nosso lar? É. Aeróbico, eu acho. Aerobus. Aeróbico, eu acho. Aeróbico. E aqui em 1944. Rafa, lá tem um prisma. Um diamantezinho com uma pulsa. Faz ideia. Lá com certeza não tem, né, farol. Penha Farol tem vaga. Nós Brasil, Esplanada e tal. Acho que você pode ler esse negócio. Então, a gente vai concluir o estudo aqui com a leitura da 402, a pergunta 402, e com uma síntese da resposta dela. Como podemos apreciar a liberdade do espírito durante o sono? O sonho liberta em parte a alma do corpo. Isto deve nos ensinar uma vez mais a não temer a morte, pois que morremos todos os dias. Pelo efeito do sono, os espíritos encarnados estão sempre em relacionamento com o mundo dos espíritos. O sono é a porta que Deus lhe abriu até seus amigos do céu. É o recreio depois do trabalho. O sonho é a lembrança do que vosso espírito viu durante o sono. Notai, porém, que não sonhamos sempre, porque não lembramos sempre do que vimos ou de tudo que fizemos. Os maus espíritos também se servem dos sonhos para atormentar as almas ignorantes. Procure distinguir bem essas duas espécies de sonhos, naquele dos quais se lembra e dos quais não se lembra. Os sonhos são produto da emoção da alma, que se torna mais dependente pela suspensão da vida ativa de relação. Utilizamos também o Livro dos Espíritos, o capítulo 8, Emancipação da Alma, pergunta 400 a 412. Tivemos também palestra de Raul Teixeira, de Valdo Franco, e da reportagem para o Mundo Maior, da TV Mundo Maior. A gente vai deixar na descrição, né? Deixamos na descrição todas as referências que usamos, caso alguém queira consultar algo.
Agradecemos por você estar nos E ajudando. sugestão de tema também. É. Claro, comente sugestões de temas, fique à vontade. E, se tiver à vontade, assistam meu vídeo do canal. Vocês sonham, gente? Eu sonho dessa. Sonhamos muito. Você sonha, Gabriel? Não, eu não sonho. Não? Não. Eu entendi isso que eu falei. Eu entendi só falando. Eu entendi a André. Começou. Eu emancipo do meu corpo e trabalho ou faço qualquer outra coisa no mundo espiritual. E não sonha? Meu corpo sonha. Ah, tá. Gente, vocês estão com muita maldade. Você falou, gostaria que vocês testem os hipóteses, vou fazer tudo lá, piscina, vocês isso, tudo. Exatamente. Você não quer testar a gente? Tá. E vocês sonham? É assim, né? Mas é o que você faz assim. Então faça o que eu mais quero, que eu vou lhe deixar. Aí,